confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dará em mim teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra, a todos os seus inimigos venceu, Deus grande e temido em louvores. Quem é como o Senhor, entre os deuses sobre a terra, que nos livra do mal e nos dá poder para guerrear. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em sua mão a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo
do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Olá, tudo bem? Nós vamos continuar refletindo na Palavra de Deus, no capítulo 8 do livro de Atos, versículos 26 até versículo 40. E essa é uma história bem conhecida. É a história quando Filipe encontra-se com Etíope, um alto oficial da rainha de Candace. E nesse momento, então, esse etíope está lendo a Palavra de Deus, porque tinha vindo adorar em Jerusalém, e agora Filipe explica a ele as palavras que ele está lendo, e ele então tem um encontro com Jesus Cristo, e nesse mesmo momento também é batizado. Acompanhe a leitura, por favor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguiu pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Nós temos visto, então, que a igreja, agora perseguida, ela começa a se espalhar. E durante esse período onde ela está sendo perseguida, aqueles que vão fugindo da perseguição, eles vão levando o evangelho consigo. E por onde passam, eles então testemunham daquilo que aconteceu com Jesus Cristo, ali em Jerusalém. Filipe é um dos protagonistas que aparece nesse momento, no capítulo 8, porque ele é responsável pelo início do trabalho ali em Samaria. Ele continua levando o evangelho e agora o Espírito Santo direciona para que ele possa encontrar então esse alto oficial da rainha de Candace. Para que possamos entender um pouquinho melhor essas questões, é preciso ler o capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos também, onde está escrito ali que os apóstolos receberiam poder vindo dos céus para serem testemunhas de Jesus Cristo. E seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra.
Essa região da Etiópia ela fica um pouco mais afastada, porque ela está no continente africano. Então, temos aqui o relato de como o evangelho vai chegar no continente africano. Temos esse desdobramento do evangelho indo para a região africana. Mas agora vamos acompanhar a história e ver como isso aconteceu. Então, o evangelho já chegou em Jerusalém, já chegou na Judéia, já passou por Samaria e agora ele está sendo direcionado para a região do continente africano, por meio da vida desse etíope. Vamos ver como aconteceu? O versículo 26 deixa muito claro que Felipe ele recebe a visita de um anjo e é direcionado a ir justamente para Gaza, para essa região da estrada entre Jerusalém e Gaza. Então fica claro aí, por conta desse relato também, que esse desejo de Deus alcançar as nações. Nós percebemos então esse desprendimento de Filipe indo de acordo com o direcionamento que o anjo lhe deu, e ele vai então em direção a essa estrada, a estrada de Jerusalém que desce até Gaza, e ele então tem esse encontro com esse homem que poderia ser comparado ao nosso ministro da Economia. Isso mostra também essa capacidade que o Espírito Santo tem de alcançar as pessoas. Vimos anteriormente que ele alcançou a celebridade, Simão, aquele mágico que era conhecido em toda a cidade de Samaria, foi alcançado. Agora nós vemos um cargo diferenciado, um cargo de liderança dentro de um país. E percebe-se que não há fronteiras para o Espírito Santo. Não há como você controlar para onde o Espírito Santo vai. E aqueles que são guiados pelo Espírito Santo também não são controlados pela sua própria vontade, muito pelo contrário, são controlados pela vontade do próprio Espírito Santo. Nós percebemos então Filipe sendo direcionado a este caminho. E logo aqui no versículo 28, é dito que esse homem vinha lendo as palavras da Escritura Sagrada, o livro de Isaías mais especificamente, e o Espírito disse a Filipe, aí no versículo 29, aproxime-se dessa carruagem. Mais uma vez, esse desprendimento de Filipe em obedecer à ordem do Espírito Santo e fazer segundo a vontade do Espírito Santo. Então, a gente vai pontuando essa questão para que fique bem distinta. Qual que é o objetivo do texto? E o objetivo, na realidade, desse texto, é mostrar como o Espírito Santo alcançou Samaria, alcançou a celebridade, Simão, agora vai alcançar esse homem importante dentro do palácio, que é o tesoureiro da rainha. Então nós vamos perceber aí que não há fronteiras para o Espírito Santo, e o texto vai deixando isso bem claro. E não há fronteiras para aqueles que estão debaixo da vontade do Espírito Santo. Veja você que Filipe ouviu a voz do anjo, fez conforme lhe for ordenado, ouviu a voz do Espírito Santo e agora ele vai então começar uma conversa com esse etíope. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Veja, a curiosidade deste homem era a respeito das Escrituras. Ele lia as Escrituras. Ele estava sedento por conhecer a verdade. E Filipe vai tocar justamente no ponto. Olha, você está entendendo o que você está lendo? Ele se coloca à disposição nesse momento para explicar, para poder falar sobre a palavra de Deus. E essa abertura que o eunuco dá a Filipe, ela é grande, porque ele convida o próprio Filipe para explicar então a ele o significado dessas escrituras. A escritura diz que ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E a partir desse ponto que está lá em Isaías 53, de 7 a 8, Filipe começa a pregar, a anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador para este homem. O que acontece, o desfecho nós conhecemos, é que esse homem dá ouvidos à voz de Filipe, à explicação de Filipe, e ele então crê que Jesus Cristo é Senhor. Ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ele crê isso de todo o coração. E a dúvida dele agora é: eu posso ser batizado? A dúvida deste homem é:
E agora? Estamos passando aqui por uma região que tem água. Essa estrada, Jerusalém-Gaza, é uma região mais litorânea. É como se estivéssemos andando, para ficar um pouco mais fácil de explicar, no litoral de Santos. Então tem um mar do lado. Então a gente passando ali, se você vai se você sobe, né, olhando no mapa, se você sobe, você vai para a direção de Cesareia. Se você desce, você vai na direção ali do Egito e em seguida a própria Etiópia. Então essa é a região mais litorânea. Então, tendo água, é provável que esse homem vai ser batizado no mar. É muito provável que seja isso. E ele olhando para a água, ele faz essa questão: tem água aqui, o que me impede que eu seja batizado? E Filipe faz a grande questão, né? Versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. A grande questão é essa: se alguém crê de todo o coração, entendeu as Escrituras, passou por essa questão de que foi ensinado de que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Deus encarnado, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é aquele que morreu para pagar pelos nossos pecados, Jesus Cristo ressuscitou. Se a pessoa crê nisso de todo o coração, não tem nada que a impeça de ser batizado. Então a pessoa precisa crer, e essa crença, ela precisa ser uma crença verdadeira. A Bíblia fala que aquele que crê com o coração e confessa com a boca, esse tem a salvação. Capítulo 10, versículo 9 e 10 de Romanos vai nos expor isso. E é justamente isso que é importante a gente entender. Servo de Deus, ou filho de Deus, não é todo aquele que nasce naturalmente, mas sim todo aquele que crê em Jesus. E a importância também do batismo. É muito importante perceber-se aqui que quando foi explicado para o etíope, ele sentiu esse desejo de ser batizado. Ninguém, se a gente parar para pensar, ninguém namora uma mulher ou um homem que não seja pensando em casamento. Se a pessoa começa a enrolar demais, começa a demorar muito, fala: esse cara não está levando a sério as coisas, né? É muito natural que uma pessoa que crê em Jesus Cristo, ela tenha esse desejo de testemunhar publicamente por meio do batismo a sua fé em Jesus. Porque o que é o batismo? É um momento onde, quando é um simbolismo, né, e é um momento importante da vida de um cristão, onde quando ele é colocado dentro da água, aquilo simboliza a sua morte. Significa que ele foi sepultado. E quando ele é retirado da água, significa que ele renasceu para uma vida com Cristo. Que ele ressuscitou para viver para Cristo. Ele não vive mais para os seus pecados. Agora ele vive para Jesus. E esse é um testemunho público a ser dado. Esse é um testemunho da sua fé. É um testemunho de nascer, de novo nascimento. E isso é extremamente importante para todo aquele que crê em Jesus. E a declaração do eunuco é: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Então essa questão que a gente precisa entender no texto, que é bonita e é fundamental para as nossas vidas, é: uma pessoa que é dependente do Espírito Santo, ela faz a vontade do Espírito Santo. E qual é a vontade do Espírito Santo? Que o reino de Deus seja propagado a todas as criaturas, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Isso é um fato. Isso é a função de todo aquele que crê em Jesus. Quer saber qual é o grande objetivo da sua vida, você que é cristão? O grande objetivo da sua vida é glorificar a Deus, anunciando que só há salvação por meio de Jesus Cristo. Essa é a grande função. Segunda coisa importante que nós temos que perceber nesse texto é que há necessidade de explicação das Sagradas Escrituras. O homem, ele estava com as Escrituras na mão, ele lia as Escrituras, mas precisava-se que alguém como Filipe viesse e explicasse para ele claramente a respeito de Jesus. Nós não podemos ficar com essa questão de está subentendido que eu falei de Jesus através da minha vida, das minhas ações, de como eu agi. Não.
O reino de Deus é o reino da transparência. O reino de Deus é o reino onde a verdade tem que ser exposta de forma clara, objetiva. Então é necessário, sim, não deixar nada subentendido. É necessário falar de forma objetiva sobre Jesus Cristo, sua morte, seu sacrifício, sua ressurreição e a necessidade de se crer em Jesus. É necessário também deixar muito claro, por meio de palavras, a obra realizada por Jesus Cristo na cruz. Não somente essa questão, existe muito essa questão hoje, eu prego Jesus com a minha vida. Não existe isso, essa é uma falsa verdade. É de que eu não preciso falar porque eu prego Jesus com a minha vida. É uma mentira isso. Veja, qual é a parte mais importante de um pássaro? A asa da esquerda ou a asa da direita? Qual das duas pode ser retirada? Da mesma forma que não pode ser retirado nenhuma asa, nós não podemos nem retirar o testemunho de vida que deve ser dado, servindo Jesus Cristo com sua vida, assim como as palavras da verdade que devem ser propagadas. Tanto com a vida como com as palavras, Jesus deve ser anunciado e testemunhado. Então não podemos escolher um dos dois e fazer só um dos dois. Aquele que fala apenas de Deus, mas não vive, ele é incoerente com as suas palavras. E aquele que apenas diz que vive, mas não fala, ele é negligente por não fazer aquilo que deveria estar fazendo. Então é necessário as duas coisas, viver para o Evangelho e anunciar o Evangelho. Um outro ponto importante que nós vemos no texto, e precisamos prestar atenção a isso, não há limites para o Espírito Santo. Pode ser a celebridade, pode ser o homem que está no alto escalão do governo. Não há limites para o Espírito Santo. O Espírito Santo alcança a todos, ele quer alcançar a todos. O sacrifício de Jesus foi por todos, para que todos possam ter a oportunidade de um encontro sincero, verdadeiro com Deus. Precisamos propagar essa verdade, precisamos sim propagar a todos os quais encontrar. Não dá para ficar escolhendo, para esse eu prego o Evangelho, para aquele não, para esse porque eu gosto mais dele, para aquele outro porque é dessa raça, dessa etnia. Bobagem isso. Muita bobagem essa questão de ficar escolhendo quem vai para o céu e quem não vai. O cristão, ele precisa pregar a todos, porque assim o Espírito Santo nos induz. Assim ele nos coloca. Nós devemos pregar a todas as nações, sem fazer distinção de pessoa. Aliás, quando nós lemos a palavra de Deus, isso fica muito claro, logo ali no início do capítulo 2 de Tiago, é desprezível, é ridículo alguém que faz distinção de pessoas dentro da casa de Deus. É desprezível, é ridículo alguém que faz distinção de pessoas perante Deus. Isso não deve acontecer de forma alguma. Precisamos pregar a todas as pessoas, independente de classe social, status, independente de raça, independente de cor. O Evangelho precisa ser pregado. Outra coisa importante que é falada aqui no texto e que muitos têm desmerecido é a importância do batismo. O batismo ele vem sendo realizado desde o início do cristianismo. Jesus nos deu o exemplo. Ele mesmo sem pecados, ele passa pelo batismo. Jesus é batizado. Os seus discípulos são batizados. Eles continuam realizando o batismo. O batismo onde o corpo da pessoa é colocado dentro da água e retirado. E a água, como símbolo de purificação, ela tem esse simbolismo do mesmo que o Espírito Santo realiza em nós, quando ele nos purifica. E a pessoa que crê em Jesus, ela tem esse desejo pelo batismo. Por quê? Porque ela quer anunciar publicamente a sua fé. O batismo é extremamente importante, e quando lemos os evangelhos, quando lemos o livro de Atos, ele está presente em toda a trajetória da igreja cristã. Então é necessário que a pessoa seja batizada, é necessária a confissão pública de sua fé. Ser cristão escondido, cristão, a gente costuma brincar, né? Ser cristão 007, agente secreto, isso está por fora, isso não existe. O cristão precisa se anunciar, ele precisa se revelar, ele precisa se mostrar publicamente como cristão em Jesus. E isso não pode ser deixado de lado e nem ser dado menos importância, devido ao fato de que o nosso Senhor, ele se batizou,
devido ao fato de que os discípulos de Jesus, eles foram batizados e eles continuaram a realizar o batismo. E a outra coisa importante que nós vemos aqui no texto é que esse Filipe continuou fazendo a vontade de Deus, continuou servindo a Deus, só que agora ele vai para a região de Cesareia, onde ele é encontrado depois no capítulo 20 de Atos, é demonstrado ali como está a situação, a vida de Filipe, mas mais que isso é demonstrada a situação desse homem que teve um encontro com Cristo, e a situação dele é de alegria. A situação dele é de um homem cheio de alegria. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Então, nós precisamos levar essa alegria para as pessoas, nós precisamos fazer com que elas conheçam Jesus para que possam desfrutar da alegria do encontro com Cristo. E é o que Filipe continuou a fazer, porque o texto termina dizendo justamente isso. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então o texto vai nos exortar. Ele vai nos mostrar que não há barreiras para o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo vai nos exortar a continuarmos a levar o evangelho de uma maneira que louve e agrade a Deus. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos deixar de lado essa tão grande salvação que há em Jesus. Não seja negligente. Anuncie Jesus Cristo a todos aqueles que você conhece. Não há um coração duro demais para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo quebranta a todos e Jesus quer alcançar a todos os povos, línguas e nações. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Tanta alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos lá. Senhor.